execute every motherfucking last one of you! Hoje nós estamos aqui na casa do ex-deputado federal, deputado estadual, Mendonça Neto. É a segunda vez, Mendonça, que você entra no Cafofo, né? É a segunda vez que nós conversamos e você sempre é uma pessoa que nós precisamos consultar, nós precisamos saber da sua opinião. E nós estamos discutindo aqui em off, antes de começar a gravação, que estamos acompanhados do Nelson Costa e do Geraldo Barbosa. É isso, Geraldo? Barbosa, né? E o Mendonça Neto estava falando aqui a respeito da possibilidade de entrar para um partido para concorrer na próxima eleição. E eu tive a semana passada conversando com o Zé Costa. E o Zé Costa estava falando para mim que estava pensando e iria se afastar do PMDB. O Zé Costa é MDB desde o início, desde o tempo da Revolução. A saída dele para mim, como eu falei ontem para o Mendes de Barro, seria uma decepção muito grande, porque nós precisamos de pessoas de fibra e de luta que resista a essa tentação da corrupção, dessa venda, desse uso indevido do dinheiro público, da venda do cargo público, do tráfico de influência, que hoje o PMDB, através da denúncia de Java Vasconcelos, tornou-se um partido desmoralizado. Né? E você está procurando um partido. Eu pergunto a você, Mendonça, existe no Brasil hoje, nessa democracia que nós vivemos, partidos ideológicos? Quando você diz que vai procurar um partido, você vai procurar uma ideologia que lhe convém, ou você vai procurar um partido que lhe ofereça uma vaga para você ser eleito? Boa tarde. Eu acho o seguinte, eu acho que o momento que o Brasil está atravessando é um momento de profunda reflexão do povo, diante do que você já falou aí, o grau de decomposição moral e de corrupção que há instalado no país. Diante disso, diante do fato de que todas as siglas partidárias transformaram-se em balcão de negócios, praticamente todas, com poucas exceções, os partidos tradicionais de direita, de esquerda e de centro, como é o caso do PMDB que você citou, do DEM, do PFL, até do PPS, todos esses partidos estão aí hoje mesmo, sai a denúncia da Camargo Correia envolvendo dinheiro ilícito dado a essas pessoas, desses partidos, para candidatar. O que o Zé Costa está revoltado é justamente que o partido que nós fundamos, eu sou o fundador nacional do PMDB, como ele é, como foi Teotônio Vilela, Luiz Guimarães, foi transformado também no balcão de negócios. Eu costumo dizer que o PMDB chegou a tal ponto que tinha que ser interditado pela vigilância sanitária, porque o PMDB cheira mal. É um partido que é usado para negociatas mais primárias. E observe que sequer quer disputar eleições presidenciais ou governamentais. Eles não têm candidato a governador nem a presidente. Eles querem sempre estar ao lado do governador e ao lado do presidente para conseguir os cargos que mexem com dinheiro, que manipulam o orçamento. Ainda agora, o esquema do Renan Calheiros introduziu o Fernando Collor como presidente de uma comissão do Senado que mexe com bilhões de reais do PAC. Qual é o objetivo? Servir ao país? Não. O objetivo é intermediar negócios com empreiteiras, porque eu não vejo uma empreiteira neste país que faça um negócio limpo. Todo negócio de empreiteira, de repente, se descobre uma sujeira. Então você pega Camargo Correia, OAS, Odebrecht, estão sempre envolvidas em negociatas. É como se a regra fosse roubar e a exceção fosse fazer um trabalho honesto. Então é evidente que eu procuro no partido uma ideologia. Qual é essa ideologia neste momento? Depois da Guerra Fria, depois da queda do Muro de Berlim, depois da revisão dos conceitos ideológicos de partidos, o que nós temos hoje é, de um lado, os conservadores, chamados também de neoliberais, e de outro lado, os socialistas democratas, que não são da social-democracia, mas socialistas democratas, que objetivam a melhor distribuição da renda nacional, pelo menos isso.
uma melhor distribuição da renda nacional e uma democracia econômica, além da democracia política, que ela é uma democracia muito vazada pelos processos de corrupção. A democracia que nós temos é uma democracia em que a lei permite que os poderosos roubem os fracos. Você vê que o Supremo Tribunal Federal rapidamente solta o Cícero Ferro, rapidamente solta um homem poderoso como Daniel Dantas, mas há processo se arrastando há 30 anos de gente pobre que não consegue chegar ao fim, e essas pessoas que tiveram seus direitos usurpados morrem sem ter o ato de justiça praticado em seu favor, porque a justiça no Brasil é dos poderosos, e os poderosos manipulam a justiça. Então eu acho que um partido que personifica hoje um símbolo de resistência a esse tipo de doença que contaminou os demais partidos é o PSOL. É o partido que encarna um espírito de oposição. O que é oposição? É como se diz o jornalismo. Se diz só jornalismo de oposição. Jornalista que não é de oposição, ele é assessor de imprensa. O jornalista tem que ser de oposição. Por quê? Porque é da sua natureza criticar. Ele tem que criticar. E quando ele critica, ele não fica mais sujeito a que o dono do jornal imponha as suas regras a ele. Muitas vezes ele é demitido. Então, se ele é assessor de imprensa, se ele escreve a favor, se ele está sempre na sua coluna elogiando o poderoso, ele não é jornalista. A missão do jornalista é a missão, tanto quanto a do parlamentar, fiscalizatória. Tem que fiscalizar o poder, tem que denunciar o que está errado. E o Hemingway é que dizia isso. Ernest Hemingway dizia: só existe jornalismo de oposição. Jornalismo que não é de oposição é coluna social. Por isso o PSOL é hoje em Alagoas esse partido que representa uma mudança, que haverá. Eu quero dizer aqui com toda clareza a quem assiste, a quem lê o seu blog, de que a eleição de 2010 será plebiscitária, ou seja, é o sim e o não. É quem está do lado de lá da podridão política, é quem está do lado de cá, que combate a podridão política. E pela correspondência que eu recebo, pela quantidade de pessoas que me procuram nas ruas e através de telefone, para hipotecar solidariedade e a luta que desenvolvo contra a corrupção no Estado, eu tenho convicção plena, ainda mais com alguns resultados que houve nessa eleição passada, em que alguns gangsters da política foram derrotados em municípios importantes, como por exemplo em Moeiro de Anadia e São Luís do Quitute, em que duas pessoas que praticavam o crime ostensivamente na cidade foram derrotadas pela população da cidade, que elegeu os prefeitos. É possível, e eu acredito muito, que 2010 seja o marco de uma nova Alagoas. Eu não digo que vai melhorar da água para o vinho, mas haverá uma profunda modificação de valores, afastando-se esses elementos ligados ao crime, de mando, à corrupção, e elegendo-se pessoas capazes de representar o Estado. Aí, Nelson. Mas, Mendonça, você não acha que a legião de pessoas que acompanham essa podridão não é uma legião grande? Porque o que eu tenho encontrado no dia a dia me constrange, ao ponto de as pessoas, como eu tenho comentado em outras entrevistas, com outros entrevistados, é que as pessoas quase que querem me obrigar a ser igual a eles, para eu mudar meus valores. Quer dizer, tem esse lado também em Alagoas, desse vício das pessoas, de acompanharem essa podridão, porque eles se beneficiam disso também. Quer dizer, é uma mentalidade que tem que ser mudada. Há vários lados. Gerações. Há vários lados. Ao lado do voto comprado, ao lado da pobreza miserável que há em alguns municípios, muitos municípios de Alagoas. Nós temos aqui, dos 10 municípios mais pobres do Brasil, 7 estão em Alagoas. A periferia das grandes cidades. Existe também outro lado, que é o lado dos gangsters de condomínios na periferia, que controlam certos condomínios como se fossem chefes de máfia, e por isso na hora da eleição chegam a ter até os títulos de eleitores nas mãos. Há vários lados, mas há um outro lado que é muito positivo. O lado é o seguinte. Você esqueceu de um lado importante também, antes de você entrar nesse outro lado, que é o lado da classe média, que vende o seu voto para o emprego do seu filho, do seu sobrinho, que mantém, que faz com que a política não seja só vendida para o pobre. Não é o pobre só que vende o voto. Não. O rico também vende. E é o que vai reclamar, exatamente. E esse rico vende o voto para arranjar um emprego para o filho e traz com ele os empregados, os funcionários das empresas, os funcionários da casa, os secretários da casa, enfim. É uma máfia da classe média alta
que se mantém no poder, vendendo seu voto por um outro preço, mas Mas é vendendo. exatamente essa classe que reclama, Pois é. que está errado, que Mas tem você há de ladrão. convir, pois você há de convir que esta classe, que esta categoria, vamos chamar que é a classe, a elite podre de Alagoas, Perfeito. nunca em sua história levou uma porrada tão grande quanto nos últimos 2 anos. Eu tenho aqui o relatório final da Polícia Federal da Taturana. 1.500 páginas que estão aqui comigo. O número de pessoas, de empresas, de oficinas, de boutiques, de academias como essa K2, que lavavam dinheiro, é muito grande, foi exposto, e essas pessoas passaram a perceber que a partir de agora, a partir da Operação Gabiru, e mais ainda, muito mais da Operação Taturana, eles compreenderam, infelizmente, e chegamos a esse estado no Brasil, em que há um estado de fiscalização policial plena. Então qualquer pessoa hoje pode, de repente, ter a sua vida íntima tornada pública, porque há uma vigilância muito grande, e essas pessoas estão com medo. Vou citar aqui o caso de Marcelinho Cabeção. Marcelinho Cabeção vinha fazendo negócios e negociatas há muito tempo aqui em Alagoas. De repente, descobriu-se que ele era o elo de ligação entre a mesa diretora de Celso Luiz e a mesa diretora de Antônio Albuquerque em quase todos os negócios. Ia de casa, automóvel, fazenda, muito bem. Então foi colocado no inquérito, ele está indiciado e acusado de vários crimes. Todos os outros comerciantes de Alagoas, se tiverem um mínimo de inteligência, de cautela, vão pensar 2 vezes antes de fazer a mesma coisa, porque poderão ir dormir com a sua mulher de noite e acordar com a polícia na porta para carregá-lo no camburão. Aliás, essa é uma parte. Aliás, isso aconteceu com o Rogério Farias, que foi acordar, a polícia teve na cama dele. Foi já para tirá-lo. O Tiraram Cícero da Ferro cama. agora que já está perdendo até a vergonha, que é a 3ª ou 4ª vez que é preso e é levado para a polícia. Mas há o outro lado. Que outro lado é esse? O outro lado que é muito grande da classe média, porque não é a classe média alta, é na classe média alta, na classe média média, na classe média baixa. Sobretudo na classe média baixa, que são funcionários de banco, professores de segundo grau. Essas pessoas estão profundamente revoltadas com o fato de terem descoberto que o que elas pensavam que era corrupção em Alagoas era muitas vezes maior. Elas nunca podiam imaginar que o escândalo da Assembleia Legislativa, que é um órgão fiscalizatório do governo, que é um órgão que recebe uma dotação orçamentária mensal para suas despesas de funcionamento, para móvel, para luz, para pagar funcionário, para papel higiênico, pudesse ao longo de alguns anos desviar a quantidade de dinheiro astronômica de 282 milhões. Com a conivência do Tribunal de Faz de Conta. Né? Com a conivência do tribunal. Então hoje o Tribunal de Contas é odiadíssimo, é desmoralizadíssimo perante a opinião pública, a Assembleia é desmoralizada. Os apelos que eu recebi e que venho recebendo e aos quais eu estou cedendo para ser candidato a deputado estadual, são justamente no sentido de tentar fazer com que um grupo de 10 ou 12 novos deputados se elejam para a Assembleia para fazer a grande reforma que a Assembleia precisa. Qual é a reforma? Um regimento interno sério. Que o regimento interno da Assembleia é uma coxa de retalho para atender aos interesses dos deputados. Cada hora eles colocam um artigo lá qualquer que possa privilegiar as suas safadezas. Você não tem um conselho de ética, quando faz um conselho de ética na Assembleia, entrega um sujeito que matou uma pessoa pelas costas. Como é que pode o conselho de ética ser entregue a um deputado que não respeitou sequer a vida humana? Então, a Assembleia precisa de uma grande reforma. Saber quem é funcionário que trabalha e quem não trabalha? Marcelo Vitor, filho do Gervásio Raimundo. Então, é saber na Assembleia quem trabalha e quem não trabalha. Acabar com a GAP e com a verba de gabinete. Não há necessidade de verba de gabinete. Se você tem um salário, o salário do deputado, que deveria ser de cerca de 12 mil reais, eles mantêm 9, não querem aumentar, tinham o direito de aumentar, mas não aumentam porque preferem meter a mão no dinheiro da GAP, da verba de gabinete. Um salário de 12 mil reais em Alagoas, ou em qualquer parte do Brasil, é mais do que suficiente para um deputado manter-se com dignidade como deputado. Até porque muitos deles têm outras atividades. São fazendeiros, são médicos, etc. Então, cingir a percepção de dinheiro do deputado ao seu subsídio, só ao seu subsídio. Sessão de segunda a sexta, falta para os deputados que não comparecerem, cassação de mandato para eles cometerem atos contra de corrupção. Essa Assembleia tem que vigorar a partir de 2011 com o povo. O povo vai eleger esses deputados, porque o povo vai cobrar que haja uma Assembleia transparente, porque senão vão lá e quebram tudo. Há muita gente hoje na população que, se você chamar para jogar pedra na Assembleia e quebrar o prédio, as pessoas
vão, tal o asco, tal o nojo que as pessoas têm hoje do comportamento de deputados, de muitos funcionários da Assembleia, muitos que fazem parte dessa corja que servem deputados, de empresários que são cúmplices nisso tudo, de juízes, de promotores que receberam vantagens, de desembargadores que participaram disso também. Então a nova Assembleia de Alagoas, a Assembleia que vai ser eleita em 2010, não é preciso ser gênio, não é preciso ser uma pessoa intelectualmente superdotada, é preciso ser gente honesta, competente, que queira trabalhar. Este é o propósito de qualquer partido de oposição e que será obtido em Alagoas, porque o alagoano de classe média, que representa, vamos dizer assim, 30% da população do estado, mais ou menos, é formador de opinião, vai numa grande onda para o interior. O interior, ele porque tem muita gente do interior estudando aqui, os filhos fazem a cabeça dos pais. Eu tenho recebido mensagem de rapazes e moças de 17, 18, 19 anos querendo mudar. Então nós estamos a caminho de uma grande mudança. E esses políticos antigos, corruptos, assassinos, que pensam que vão se reeleger, vão cair do cavalo, porque uma nova Alagoas vai surgir na eleição do ano que vem. Mendonça, você foi deputado federal e sabe muito bem que na Câmara Federal você tem um número limitado de funcionários, limitadíssimos, que você indica, você como deputado federal, porque a casa tem o seu corpo de funcionário. A Assembleia Legislativa aqui tem um corpo de funcionário e é contratado mais 300, não sei quantos, cargos em comissão, tendo seu corpo funcional. O que é que acontece? Ninguém trabalha, ninguém tem serviço, eles provocam que o funcionário não tenha serviço, não tem o que fazer, fica todo mundo na ociosidade, morre cedo. Tá? A Assembleia Legislativa é uma casa triste, é uma casa triste, porque ela é uma casa em que as pessoas não têm orgulho de pertencer a ela. Perfeito. É uma casa triste, é uma casa de gente de cabeça baixa, que não deveria ser assim. Deveria ser uma Assembleia, já foi diferente. E não é só isso não, você tem pior nessa operação Taturana, foi descoberto. Você tinha na Assembleia pessoas que recebiam salários mensais de 3, 4 mil reais, que não tinham contrato de trabalho, que não assinaram o termo de posse, cuja nomeação que não existiu, não foi publicada no Diário Oficial, que são formalidades legais que a lei exige. O senhor Antônio Albuquerque implantava o nome de pessoas, de vaqueiros da fazenda dele, de capangas assalariados pela Assembleia para serem funcionários, não diz respeito àqueles que trabalham. Porque aqueles que trabalham, que têm que ir, que são obrigados a estar lá, olham do outro lado na folha, como eles hoje sabem, que há milhares de pessoas, não são dezenas, milhares de pessoas que recebiam enxertados na folha com o chamado chequinho, que a Polícia Federal chamava de chequinho, que era um cheque que era dado não para receber na conta, mas para ir na boca do caixa, para receber esse dinheiro pago pela Assembleia, para ficar a serviço do deputado corrupto, que é evidente que jamais perderia uma eleição. Porque um sujeito que paga essas 100, 200, 300 pessoas por mês, 3 mil reais a cada um para trabalhar para ele, e uma Assembleia pagando sem imposto de renda, sem nada, como os depoimentos estão aí, não paga é evidente que ele não vai querer mudar esta Assembleia. Quem vai mudar esta Assembleia é o voto popular. Agora, você examina por outro lado o seguinte, se não mudar, que há essa possibilidade, claro. Eu falo na mudança, eu acredito na mudança, se não mudar, o Estado de Alagoas passa um atestado de falência pessoal, de que realmente não quer decência do Estado, de que realmente os ladrões podem roubar, os assassinos podem matar, os bandidos vão dominar Alagoas, e sequer ela poderá resistir, porque ela aceitou isso nas eleições. Eu não acredito nisso. Eu acho que há uma grande reforma em caminho. Aquelas pessoas que estão contra esse estado de coisa, são as pessoas formadoras de opinião que falam, que protestam, que gritam, são as que conduzem, são as líderes, porque as outras são vacas de presépio, que caminham. É preciso acordar essas pessoas. E eu acredito até que aquelas outras... Eu vou dar a você um exemplo. Eu fui ali no Limoeiro de Anadia fazer a campanha do candidato a prefeito contra Antônio Albuquerque. Fui a 2 comícios. Pois bem, falava-se muito que Antônio Albuquerque seria vitorioso em Limoeiro de Anadia, porque era questão de honra, era o seu município. Estas mesmas pessoas que dizem que nada vai mudar em 2010, diziam que em Limoeiro de Anadia quem vencia era Antônio Albuquerque, porque ele lá dava tapa na cara do povo no meio da rua. Todo mundo tinha medo dele e havia essa situação de dependência. E dava. Mas acontece que eu fui a um comício lá, o último comício, num distrito de Limoeiro, e havia 5 mil pessoas no comício. 5 mil pessoas no comício. E o Malan, depois de discursar, eu disse a ele, você é prefeito
de Limoeiro, porque com 5 mil votos você já se elege prefeito. A não ser que esse povo todo que esteja aqui esteja apenas a título de deboche. Resultado, ele teve 6 mil e poucos votos, foi eleito prefeito, derrotou Antônio Albuquerque, que perdeu também Itaquarana, que perdeu Limoeiro de Anadia, que perdeu Issatuba e que perdeu em Anadia. Foi derrotado em todos os municípios onde ele tinha enorme influência e enorme capacidade de fazer o mal. Mas as pessoas foram e votaram contra ele. Isso é o que vai acontecer em Alagoas com relação a Collor, a Renan, a Ronaldo Lessa, a Antônio Albuquerque, João Beltrão. Todo esse pessoal que fez essa Alagoas podre vai pagar. Olha só, ontem conversando com o Mendes de Barros, nós comentamos essa semana de fechamento da Assembleia. A Assembleia passou uma semana fechada. Inconstitucional, imoral, indevida. Um fato que é constrangedor para todo o país e nunca acontecido, como fala o Mendes, nem aqui, nem o Mutris, como é que é? Alures. Alures. Nem aqui, nem Alures. A imoralidade que você está dizendo, que se continuar vai ser constatada em Alagoas, já existe. Alagoas está desmoralizada. A política alagoana é desmoralizada. Deixa eu dizer uma coisa. Nós temos um vereador que foi eleito preso e está hoje ocupando um cargo, uma cadeira na Câmara Municipal. Nós temos um deputado com 200 e poucos votos representando um estado que tem 1.800.000 eleitores e 3 milhões de habitantes. Nós temos prefeitos, um prefeito que foi eleito, está exercendo o mandato, que foi eleito preso, e que está cumprindo o mandato, está mantendo o mandato dele, está desenvolvendo o trabalho lá no município dele. A política está desmoralizada em Alagoas. Veja bem o que acontece. Você falou da Assembleia fechada. Se a Assembleia estivesse aberta com deputados de oposição sérios, e não só sérios, mas também atuantes, porque muitas vezes a pessoa é séria, mas ela não tem uma atuação de tribuna, não sabe falar bem, não tem coragem cívica, então aquilo não chama a atenção de ninguém. Mas se você botar uma Assembleia atuante, como aquela em que eu vivi em 83, 84, 85 e 86, o povo vai à Assembleia, o povo vai assistir os debates, o povo vai participar como caixa de ressonância. Eu recebo aqui mensagens, por exemplo, uma agora de Almiro Gouveia que eu recebi, o cidadão dizendo o seguinte: o seu artigo no Extra, quando chega aqui na sexta-feira, é como se fosse água no terreno ressequido do sertão. Então as pessoas querem esta água, é um outro tipo de água e de alimento. É o alimento espiritual, é o alimento moral. São pessoas que possam falar das angústias do povo e condenar e combater essa política corrupta a que você se refere. É evidente que no sistema representativo haverá sempre um bandido ou outro sendo eleito, porque isso faz parte da democracia, aquele que consegue obter alguns votos através da troca de favores, da compra ou até da violência e da intimidação. Hoje eles são maioria na Assembleia. Este é que é o aspecto fundamental, não é? Só na Assembleia? Na Assembleia, na Câmara, no Senado. Então o que nós queremos não é que eles não existam no cenário político. Isso é impossível. Sempre houve, sempre haverá. O que nós queremos é que a maioria seja constituída por homens de bem, seja de direita, seja de esquerda, seja de que lado for, mas que tenham as mãos limpas, que possam atuar como deputados estaduais em defesa das suas ideias, mas sem o interesse de estar inventando todos os dias manobras para pegar o dinheiro do povo. Isso é que é o fundamental. Certo. É que o povo quer reagir. Nós estamos num momento que é o segundo ano, terceiro ano de mandato desses deputados. Vamos para o 4º ano, que é o ano eleitoral. Então nós temos que ter uma Assembleia no próxima legislatura. Em primeiro lugar, que é importante dizer, e eu friso sempre isso, só se pode mudar o quadro da Assembleia se até setembro deste ano os homens de bem desse Estado, e é um apelo que eu deixo aqui, filiarem-se a partidos políticos. Não se pode eleger-se candidatos honestos se os homens honestos não são candidatos. Claro. Se você deixa apenas os desonestos serem candidatos, é evidente que os desonestos vão ganhar a eleição. Então, quando alguém diz, como eu ouvi o Ricardo Mota me dizer, e outros me dizem, Deus me livre de ser candidato a alguma coisa, é um desserviço que prestam ao seu Estado. Porque essa é uma hora em que a clarineta da convocação cívica está tocando.
E as pessoas têm que não serem chamadas, mas irem procurar o partido, como se faz em todas as partes do mundo, e filiarem-se, e colocarem o seu nome à disposição para candidatar-se a deputado federal, estadual, mesmo que não tenham dinheiro para comprar votos, nem para fazer campanha, mas que emprestem o seu nome a esta marcha que é necessário fazer para a recuperação a que você se refere, a recuperação moral da política alagoana, que é uma Assembleia limpa, no futuro uma Câmara de Vereadores também decente. A Câmara de Vereadores quase não foi renovada. Por quê? Porque estava muito em cima da Operação Taturana e porque esses vereadores detêm núcleos de poder no município. Mas é evidente de que esse clamor público se levanta agora com a constatação dessa roubalheira desenfreada. É evidente que essas pessoas não vão se sentir bem. Faça o raciocínio comigo. Você não roubou, você vive do seu salário, você é um homem honesto, que é a maioria do povo. E você está sabendo que aquele sujeito se candidata tem o firme propósito de roubar, nem que seja para você impedir que ele tire o que é seu, porque quando ele tira do orçamento do Estado e da União, ele está tirando o que é seu. É a rua que fica esburacada, é a água que falta, é a luz que falta. Então, até por questão de defesa pessoal, o sujeito vai votar contra o corrupto, porque o corrupto desvia. No caso da Assembleia Legislativa, eram desviados 65% dos recursos da Assembleia. Em cada R$10, os deputados roubavam R$6,5. Então, até por uma questão de defesa pessoal, de autopreservação, essas pessoas vão trabalhar, vão fazer campanha, vão às ruas para pedir que não pode ser até que elejam novos e cometam novos erros. Mas eu acredito que vai haver uma renovação muito grande da Assembleia. A Câmara Federal, que é uma bancada inexpressiva, a mais inexpressiva que Alagoas já teve em todos os tempos, deputados de uma mediocridade tremenda, cujo nome não aparece sequer uma vez defendendo Alagoas, e esses 3 senadores, um sem voto, o outro a grande fraude, que é Renan Calheiro, e o terceiro Fernando Collor de Mello, que dizia ontem que Sarney era um batedor de carteira, e hoje junta-se a ele para poder reinsetar a sua carreira política. São 3 fraudadores, 3 patetas da política alagoana, que têm que ser afastados, se o povo de Alagoas tiver um mínimo de decência, de coragem e de respeito a si mesmo. Eu chamei ontem o presidente da Assembleia, numa expressão popular, de banana. E o Mendes de Barros elogiou a banana, falando que a banana é muito boa, que é uma fruta de excelente qualidade, que fornece proteínas, e ele dando a entender de que o nosso presidente Fernando Toledo é menos que uma banana. Ele foi colocado ali pelo governador Teotônio Vilela Filho e pelo grupo afastado para tentar fazer o caminho de volta dos deputados afastados. Só que, veja bem como é o clamor da opinião pública, é forte. Vou dar a você aqui um argumento imbatível, os advogados que estiverem me assistindo vão concordar comigo. O mundo jurídico acha que o afastamento dos deputados corresponde a uma sentença. Erradamente, porque a sentença só é quando o processo termina. Mas como os deputados estão afastados há mais de um ano e meio, eles estão com o mandato praticamente perdido. Como talvez não recuperem esse mandato nem tão cedo, eles terão perdido o seu mandato. Então, apesar disso, o clamor público foi tão grande que os juízes de primeira instância em Alagoas, como Gustavo Lima, e os desembargadores, vários deles, Sapucaia e outros, não apenas o Sapucaia, o Holanda, etc., não aceitaram ainda agora, negou-se o retorno de João Beltrão ao mandato. Então, eles estão afastados dos mandatos por causa do clamor público, por causa da indignação popular, porque um juiz hoje, um promotor, qualquer autoridade pública que se manifeste de público em favor desses elementos, ele é apedrejado no meio da rua. Observe você que é homem de imprensa, como o Nelson, que é homem de imprensa também, observe quem defende os Taturanas. Onde é que há um artigo no jornal dizendo que Antônio Albuquerque é homem de bem? Dizendo que João Beltrão é homem de bem, que Cícero Ferro é homem de bem, que o Amélio, o Cícero Amélio é homem de bem. Ninguém tem a coragem de aparecer e botar a cabeça para defender um bandido desse. E até mesmo nos locais públicos, as pessoas estão evitando encontrá-los, evitando cumprimentá-los, porque acham que algumas até não é por uma questão de moral, é de medo. Acham que ao estar perto dessas pessoas podem ser contaminadas. Hoje um telefonema de celular irradia-se por uma cadeia de escutas. Quando uma pessoa escutada com autorização da justiça telefona para você, o seu telefone imediatamente entra no grampo também.
porque você acessou aquela pessoa. Então, essa fiscalização faz com que os covardes estejam se afastando daqueles aos quais prestaram serviço há tantos anos, porque eles viraram lepra, hoje são leprosos. Ninguém quer a aproximação dessas pessoas. Você não os vê mais em restaurantes, em locais públicos, eles são como ratos, escondidos nos esgotos, aqui e ali, e pagando a advogados fortunas para tentar recuperar o poder, mas eles já têm consciência hoje. Primeiro, que não terão mais poder, e segundo, que são pessoas desmoralizadas em Alagoas. Esse conceito de desmoralização deles é o mais amplo, é o mais geral e é o mais irreversível. Eles não têm como voltar a ser decentes perante a opinião pública, como Renan Calheiros não tem como apagar a mancha que caiu sobre o seu nome. É uma mancha que ele vai carregar até o fim da vida dele. Renan Calheiros, o desonesto. Você acha? Tenho certeza disso. Plena certeza disso. Mas como, Mendonça, você tem certeza disso? Tenho certeza porque a população, você pode falar em 30 anos, 40 anos, esquecer, mas a população nos próximos anos tem muito claro na sua cabeça, tem muito claro na sua cabeça que foi enganada. Mas peraí, muitas delas votaram nessas pessoas, ainda acreditando, como algumas ainda mandam e-mail dizendo que acreditam, acreditando que um deputado desse presta algum serviço. Por exemplo, quando eles conseguem uma verba para uma estrada, a duplicação da estrada de bairro de São Miguel, alguém vem e diz, é um grande trabalho, um grande serviço prestado. Mas sabe-se que nessa construção vai haver superfaturamento, eles vão ganhar 40% de comissão, aqueles mesmos que conseguiram a verba. Eles não conseguem verba nenhuma para beneficiar a população, conseguem para roubar. As verbas que eles conseguem, eles só estão na comissão de orçamento para isso, para terem verbas para trazer, para combinarem com as empreiteiras, como Camargo Correia, como o Odebrecht e outros, para ganhar comissão, para superfaturar e para roubar o povo de Alagoas. E muitas vezes, como é o caso da ponte de Barra de Santo Antônio, deixar lá abandonada, não concluir, mas com dinheiro no bolso. Me diga uma coisa, você está falando do Renan, mas o Renan dizem as pessoas que convivem com ele que ele deu a volta por cima e que hoje é a grande carta marcada do governo Lula e que comanda e manda no Lula. Praticamente está manipulando o presidente. Veja só a eleição do próprio Sarney, a nomeação do Fernando Collor, não é? E o esquecimento do processo contra ele e a impunidade que aconteceu com relação aos crimes cometidos por ele. Os desvios de dinheiro, a venda do gado, ninguém fala mais do gado dele, que aquele gado era reprodutor, que era um negócio da venda da carne. Os movimentos de desonestidade do Senado e da Assembleia são os extentores de um prostíbulo. Um prostíbulo está para fechar. Eles ainda mandam lá dentro que eles têm um aluguel. O aluguel vai até o mês de novembro. Até lá, eles são donos da casa. Quando acabar o aluguel, eles têm que sair. O que eles fizerem esse ano, ano que vem, ainda na Assembleia, lá no Senado, podem fazer à vontade. Mas acontece porque estão com o poder na mão. Mas acontece que o próprio governador do estado de Alagoas, que fez campanhas várias vezes ao lado de Renan Calheiros, mandou fazer pesquisa no estado e chegou à conclusão de que Renan Calheiros não se elege deputado estadual em Alagoas. Que dificilmente se elege deputado estadual em Alagoas. Para o Senado, que é a candidatura que ele pretende, ele está em 4º ou 5º lugar. Isso, como João Tenório também está, que é outro candidato do governo. Isso é irreversível. O povo não aceita Renan Calheiros mais como um homem que o represente em alguma coisa. Essa mistura de família, essa sujeira com gado, essa sujeira com açougues que não existiam, com empreiteiras, essa lama toda que gravitou em torno de Renan, basta você acessar o Google e colocar o nome dele e verá as caricaturas em todo o país, e verá as mensagens dos brasileiros. Alagoas, às vezes, comete seus erros. Eleger com Fernando Collor foi um desses erros. Mas o Brasil inteiro sabe hoje que, como malufar é sinônimo de roubar, colorir é sinônimo de roubar, e Renan é sinônimo de roubar. Então as pessoas não querem nenhuma associação com esses nomes, que são nomes que se fazem mal. O alagoano também está com esse sentimento. Encontrei agora no restaurante Domingo um médico de 75 anos, eu estou citando na coluna que sai amanhã, e ele dizendo, Mendonça, onde é que nós vamos parar? Eu tenho 75 anos de idade, estou mais perto da morte, não é possível que continue assim. E eu disse a ele, olha Carlos, nós temos que reagir na hora do voto, não é no restaurante. É na hora do voto. A gente não vai dar mais o voto a primo, nem a amigo, nem a parente, nem a compadre. A gente vai dar voto até ao inimigo, mas que seja um homem de bem, decente e preparado, que possa representar o povo de Alagoas. Esse é o sentido do voto, de se votar em quem se confia como deputado, e não para ter um amigo ou um parente lá, que amanhã empregue um filho. Porque, veja bem, as nomeações que
foram feitas da amante do promotor, do cunhado do desembargador, isso ficou público, todo mundo soube, é uma vergonha. Você lê no Amante do promotor? Sim, vários de promotores que foram nomeados. Então essas pessoas que pensavam que estavam fazendo alguma coisa escondida, isso vai ficar público, será público. Acabou agora de haver uma nova operação policial que prendeu o pessoal da Camargo Correia. Logo no dia seguinte, hoje, a Daslu. Prenderam o dono da Daslu e com o seu marido. De novo. De novo. Vai ser solta de novo. Sim, mas acontece que a população já identifica até a criação da Dasbu, que foi a brincadeira que as prostitutas fizeram, que trabalham com moda, que fizeram, já é uma crítica aberta. Você vê um Gabeira do Rio de Janeiro que, enfrentando toda a estrutura de poder do Lula, empatou a eleição com o Eduardo Paes, futuro senador do Rio de Janeiro. Há uma reação. A Luiz Helena está colocada nas pesquisas em Alagoas como senador em primeiro lugar. E em presidente da República, no segundo, terceiro lugar do Brasil. É uma reação nacional. Você pode dizer, mas ela talvez não ganhe. Mas o sentimento nacional hoje é de revolta com a corrupção. Talvez não ganhe para presidente da República. Para presidente da República. Para senador, eu estou convencido que uma das cadeiras de Luiz Helena, e a outra cadeira não será de João Tenório, não será de Benedito de Lira, não será de Renan Calheiros. Terá que chegar um novo nome que se apresente nas oposições, que tenha respeitabilidade. Eu não aceito isso de homens de bem dizerem, eu não me meto em política porque é sujeira. Não, sujeira é se você não se meter, porque se você não se meter, os sujos é que vão comandar a política. Então toda vez que alguém diz eu não me meto em política, eu digo, você então não é patriota e não ama Alagoas. O momento agora é de você colocar a sua vida a serviço do seu Estado, porque é o grande momento de transformação de Alagoas. Mendonça, eu mexendo nos canais, no controle da televisão, e me deparei, que eu não sabia, com um canal novo, que é o canal da Câmara dos Vereadores aqui em Maceió. Dentro da Assembleia. Isso. E o presidente da Câmara passou uns 40 minutos falando, e eu cheguei a um certo momento que eu me belisquei para ver se eu estava acordado mesmo, porque ele dizia que Alagoas era um celeiro de grandes políticos, um exportador de grandes políticos, tinha tradição em exportar para o Brasil afora, políticos sérios, honestos, decentes, e citou inclusive os nomes, certo? Eu recentemente, um pouco tempo atrás, eu vendo na internet uma entrevista do Nelson Piquet, e o pai dele foi político, você sabe disso, foi de Souto Maior, e ele disse que hoje tinha vergonha, se sentia acanhado de dizer que o pai dele foi político. Tá? E eu, quando estou nas rodas, vocês sabem que meu pai foi político, e quando eu estou nas rodas que não me conhecem e as pessoas de repente me apresentam como filho de um ex-político, as pessoas olham de cara troncha para mim e eu me deparo dando satisfação. Quer dizer, então eu acho até um pouco de utopia isso seu, porque eu convivo, trabalho na Assembleia, você sabe disso, e já ouvi diversas vezes nos corredores, e que o deputado Rui, que é um cidadão decente, meu amigo, rapaz correto, que ele está extremamente desestimulado, está propenso a ser candidato a deputado federal, porque não aguenta mais conviver naquele ambiente. Quer dizer, então eu acho que hoje os valores estão invertidos. Mas eu posso dar um argumento no sentido contrário. Só para completar o que o senhor falou, ontem foi o Mendes de Barro falou que realmente reconheceu a genialidade do Renan, dizendo que o Renan é um político genial, que Alagoas é um celeiro de políticos geniais, mas infelizmente voltados para fazer o mal e promover a corrupção. Mas eu quero dizer a você e ao Nelson o seguinte, de que eu acho o contrário, o oposto. Eu quando chego nos lugares, eu sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa festeira, não sou de sociedade, vivo para minha família, para minha casa, mas quando eu vou nos restaurantes, nos shoppings, nos lugares, eu sou procurado pelas pessoas que se levantam do seu lugar do restaurante, sem eu conhecê-las, para apertar a minha mão pelos artigos que eu faço no Extra e me concitar a ser candidato a alguma coisa em Alagoas. É o oposto. Ao invés de elas ficarem de cara feia com política, elas dizem, você tem que voltar a ser deputado estadual, conte com o meu voto. Estava ontem no Banco do Brasil e encontrei Nivaldo Guedes, ex-funcionário do Banco do Brasil, aposentado, me dizendo isso. Encontrei este médico, Paulo, que é anestesista, dizendo isto. As mensagens que recebo são no sentido de que eu vá ao município visitar essas pessoas, elas estão oferecendo as suas casas no interior para que eu vá lá visitá-las e fazer campanha política. Eu acho que é o oposto. Eu acho que quando você se apresenta como filho, alguém diz que você é filho de um ex-político,
pode ser uma crítica a esta política atual da Assembleia Legislativa. No momento em que vocês dizem funcionário da Assembleia, é claro que paira sobre você uma dúvida, porque a maioria dos funcionários da Assembleia Legislativa existe lá a serviço dos bandidos. Eles não, mas falam, quando falam que agora, se você falar que for candidato, e eles respeitarem você, eles dirão, nós vamos acompanhar você. Eu vou dar um exemplo. Há vários alagoanos que foram candidatos por outros partidos que disseram a mim, para o partido que você for, eu vou, e me candidato, vou citar os nomes aqui, porque eles não me autorizaram. Mas, por exemplo, um que foi candidato a vice-prefeito de um município importante da Zona da Mata, por outro partido que não o PSOL. Ele disse, se você for candidato, eu vou com você. E me candidato até a deputado federal, ele teve 6 a 7 mil votos na chapa de prefeito, para ajudar o Estado de Alagoas. Há um grande número de pessoas querendo ajudar o Estado. É evidente que a oposição não tem dinheiro, que a oposição não tem recursos, que a oposição não tem nem tempo na televisão suficiente para falar. Mas eu quero dizer aqui que a Luiza Helena deu nesta eleição uma demonstração de voluntarismo, de voluntariedade impressionante, e o povo respondeu. Porque uma pessoa que faz campanha para vereador, para ter 2, 3, 4 mil votos, e vai pedir esses votos em cruzamento de carro, em sinal luminoso, em semáforo, e obtém a maior votação que o município já deu a uma vereadora, praticamente sem tempo na televisão, é sinal de que há uma parcela expressiva do povo que não está satisfeito com o que está aí. Então, se ela tem 30 mil votos numa eleição de vereador, que é disputadíssima, que quase que todo mundo nas famílias da cidade é candidato, e ela consegue obter sem dinheiro, sem comprar voto, sem pichar uma parede, ela consegue obter o quociente para fazer um vereador e elege o segundo, é sinal de que há uma parcela da população que quer dizer não. Nós vamos saber qual é o número dessa parcela da população quando abrirem as urnas no ano que vem. Porque hoje, quando eu, na campanha passada, fui a algum lugar, disseram, não há jeito. Esse Cícero das Cachorras, aqui em São Luís do Quitume, já comprou todo mundo, ele bate nas pessoas, ele tem cercado de policiais que agridem, vai ganhar a eleição. Perdeu a eleição. Em Penedo estava reeleito. Quando é que você descobriu que Fernando Collor não prestava? Porque você já foi aliado a Fernando Collor. 30 anos atrás, há 30 anos, quando começou. Quando você descobriu que imediatamente depois, quando como secretário de planejamento do governo, ele passou a fazer o oposto que ele tinha dito na campanha. Ele dizia, quem roubar vai ser preso e quem matar vai ser preso. Ele estava aceitando quem matava e roubando. Então eu discordei, saí do governo com 9 meses, e a partir dessa data fui talvez o maior crítico de Fernando Collor ao longo da história, que fui eleito deputado federal em 90 e cacei o mandato dele em 92 com o meu voto e com os que eu consegui, porque eu fui o primeiro deputado federal na Câmara a pedir a cassação do mandato de Fernando Collor, que um ano depois era conseguido na Câmara. Mendonça, mas o Valmar Duarte fez essa pergunta agora para você em relação ao senador Renan Calheiros, e eu lhe faço uma pergunta também. Eu lembro que o Cícero das Cachorras, ele era funcionário seu e, se eu não me engano, seu motorista. Quando é que você descobriu também que ele não prestava, era o Cícero das Cachorras? Imediatamente, quando ele passou do emprego simples de motorista da Assembleia Legislativa para dirigir automóvel comigo, passou a fazer campanha com Renan Calheiros, passou a acompanhar Renan Calheiros, elegeu os vereadores e matriz de das Cachorras por quê? Porque o Renan colocou esse nome nele. Por quê? Porque, em certa ocasião, ele teria feito uma safadeza com o Renan, e o Renan, com raiva, disse que ele era uma cachorra. E os amigos de Renan passaram a chamar de Cícero das Cachorras, e este apelido que ele não gosta foi dado pelo guru dele, que é o Renan Calheiros, que tanto quanto ele também é das cachorras, e ganhou esse nome. E você fala também de um senador sem voto, e está colocando ele numa relação de que provavelmente ele seria um pretenso candidato a se for, porque ele é senador, mas candidato ele não teve voto. E ele tem voto ou ele vai comprar? João Lira nunca teve voto, já se candidatou, já foi deputado federal, já perdeu para senador. O direito de candidatar é de qualquer cidadão. Rico ou pobre, ele tem o direito de candidatar. Filia-se a um partido e se candidata. O povo vai julgar. Eu fui eleito 4 vezes, 5, quando senador que eu elegi me roubaram, fui eleito sem gastar dinheiro, sem corromper, sem precisar de intimidar eleitor. Eu e outros foram eleitos assim. Você tem senadores, como Jefferson Pérez, que foi eleito no Amazonas, e ainda agora eu tive o prazer de ouvir o seu suplente, que também se chama Jefferson, dizer que, seguindo o exemplo de Jefferson Pérez, ele também não recebe a verba indenizatória de 15 mil reais. Quer dizer, ele não recebe a verba indenizatória que os outros todos gastam, sem necessidade de gastar. Então existem povos no Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um desses povos. O Rio de Janeiro tem um povo que reage
É um povo que reage às situações. O povo alagoano às vezes não reage, ou não reagia, porque talvez não soubesse o grau de profundidade da corrupção no Estado, mas agora o povo sabe. Então existe, é uma coisa quase que de matemática ou de física, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então se um homem de bem e um corrupto não podem ficar no mesmo lugar. Eles têm que ficar em lugares diferentes, porque senão estarão corruptos os dois. Então o homem de bem não vai ocupar o mesmo espaço que o ladrão, que o bandido, que o assassino, que ele agora já sabe quem é, porque a Polícia Federal já colocou todos os nomes e todos os crimes. Então ele só vai andar com essas pessoas, fazer campanha para essas pessoas, pedir voto para essas pessoas, elogiar essas pessoas, porque se o presidente da Câmara elogiou é tão bandido quanto eles, se ele quiser ser bandido, mas se ele quiser ser um homem de bem, se ele quiser se respeitar, respeitar a sua família, os seus filhos. Há muitos filhos que estão contestando os pais em casa, que não aceitam as ligações sujas com esses políticos de terceira categoria de Alagoas. Esta é que é a hora da verdade. A hora da verdade será em 2010. Poderá, numa Assembleia de 27, não se elegerem 27 homens de bem, mas eleger-se-ão 15, 14, 13, e conseguirão impedir que a Assembleia se transforme nesse mar de lama que se transformou nessa legislatura. Como o Zé Costa, você está citando muito a Heloísa. Vocês dois seriam bem recebidos no PSOL? Não sei. Vocês já procuraram? Não, eu pedi a Heloísa, era uma filiação ao partido. A Heloísa, nós tivemos um impasse, eu sou do PSOL, e nós tivemos um impasse bastante desagradável dentro do PSOL, quando nós descobrimos que o PSOL era igual aos outros partidos com relação à administração e à propriedade do partido. O partido não... Naquela ocasião nós descobrimos que o partido não era dos filiados, era de um grupo de apadrinhados e dos mais chegados. E nisso se afastou o Venerano, se afastaram quase 180 filiados do PSOL por causa do Mário Agra, por causa de um comportamento também de omissão da Heloísa em apoio ao Mário Agra, que não admitia ter candidato de oposição para a presidência do PSOL em Alagoas. Certo? Quer dizer, o Zé Costa, Mendonça Neto, seriam nomes que reforçariam o PSOL, com certeza. Mas o PSOL tem entraves graves e também perniciosos a uma política, né, que abra caminho para pessoas sérias. Nessa eleição, a Heloísa poderia levar para a Câmara mais de 5 vereadores, se admitisse coligações, se fosse coligados, ela teria chance. Mas a coisa foi tão presa, foi tão fechada no grupo, que ela só elegeu o Ricardo Coelho. E ela poderia fazer 5, Ricardo Barbosa, ela poderia fazer 5. Veja bem, isso é uma questão de raciocínio. Toda pessoa é dotada de um raciocínio maior ou menor. Grande, o Einstein, e pequeno, aquele que pensa pequeno. O PSOL é um partido hoje que representa o estuário, o desaguadouro da oposição alagoana. Ele é o sentimento de oposição. Mas quem está, eu pergunto a você, quem é da oposição que está no PSOL? Mas deixa eu concluir. É o nome do... Sim, só. Mas é emblemático. Isso é como Carlos Lacerda, um Brizola, um Lula. São nomes que representam... Não faz nada. Sim, mas eu quero dizer, deixa eu concluir. Esse Ricardo... Este raciocínio que eu Barbosa... Esse raciocínio que eu estou expendendo aqui é o seguinte. Eu pedi a minha filiação ao PSOL, a Heloísa Helena, segunda-feira passada, segunda-feira retrasada, no escritório do Zé Costa. Nós nos reunimos e eu solicitei formalmente... O Zé Costa também? Não, o Zé Costa não. Porque o Zé Costa está no PMDB, só deverá deixar o partido mais adiante. Mas está com a pretensão também de ir para o PSOL. Então, eu requeri. Se o pessoal aceitar a minha filiação, não quero cargo de direção, não quero mandar em ninguém, não quero dar ordem, quero ser um soldado. Se o pessoal aceitar a minha filiação, eu serei este soldado que irá lutar para que o partido cresça em Alagoas, para que o partido dê uma resposta ao povo que deu a Heloísa Helena essa votação extraordinária, que pede, nas mensagens que manda, pede que nós façamos uma chapa de homens de bem. Se o pessoal se fechar aos homens de bem, se o pessoal não aceitar que os homens de bem entrem no partido, ele próprio estará se julgando a si mesmo, porque se ele se apresentar na eleição do ano que vem, sem os nomes que a sociedade espera que ele se apresente, cairá na vala comum dos outros.
A diferença que há entre o Partido Democrático é que ele não é fascista. O Partido Fascista é aquele que impede filiações. O Partido Democrático é aquele que aceita as filiações, já que o Estatuto do Partido diz, para ser filiado ao PSOL é necessário ser maior de 18 anos e estar no gozo dos seus direitos políticos, coisa que eu e Zé Costa estamos. Se por acaso negarem a nossa filiação e negarem a filiação de outros homens de bem, qual será o entendimento do povo? Por que negaram a filiação a esses dois homens que querem contribuir com Alagoas e querem ajudar Alagoas? Eu não acredito. Eu acredito que o pessoal vai nos receber de braços abertos, vai continuar com a sua direção, com o Mário Wagner. Nós não estamos preocupados em mandarem partidos, nós estamos preocupados em participar, fortalecer o partido, dar a nossa contribuição a ele e ajudar Alagoas, que é o nosso grande propósito, formando uma chapa, sobretudo para essa Assembleia Legislativa, que seja uma chapa de gente decente, limpa, que nós possamos eleger 8, 9, 10 deputados estaduais e dar a Heloísa de novo o mandato de senadora, porque ela foi, como senadora, intérprete do que há de melhor no Estado e do que há de melhor no Brasil. Não é por outra razão que ela, para presidente da República, hoje obtém 13, 14% de intenções de voto. É porque o povo brasileiro reconhece em Luiza Helena uma legítima representante da decência na política, da honestidade, do fato de ela ter sido senadora e não ter vendido o seu mandato. Quando você fala em alianças, há alianças e alianças. É evidente que o partido não pode se coligar com um partido corrupto, dominado por corrupto, por exemplo, como o PMDB. Ele perderia a sua espinha dorsal, ele perderia a sua própria definição. É preciso fazer alianças, mas alianças que não comprometam o nome do partido. E nisso eu acho que o partido do PSOL está certo. Mendonça, você, hoje, vereadora Luiza Helena, ela quando senadora, praticamente, ela foi fundamental na derrubada do senador da Bahia, o Antônio Carlos Magalhães. Você acredita que se ela fosse senadora naquele episódio do senador Renan Calheiros, ela teria derrubado o senador? Não sei se teria derrubado não sei, mas eu acredito que não só neste caso, como nos demais casos, a presença da Luiza Helena no Senado, como haverá na próxima legislatura, seria fundamental para que as decisões fossem de outra maneira. De outra maneira. Porque, por exemplo, agora nesse episódio do Senado, o que se vê é que o Senado virou uma Assembleia Legislativa de Alagoas. É podridão para todo lado. É verba de gabinete, são 180 diretores, agora já não são mais, são 30, e eles estão escondendo as coisas, as verbas pessoais, a contratação irregular. Então o Senado, ele chegou, o meu artigo essa semana no Extra, tem o título A Bacanal do Senado da República. Esse é o título do meu artigo que sai amanhã no Extra, dizendo que se tornou um bacanal, aquilo é uma zona, não é mais o Senado Federal, o respeito de Rui Barbosa, de Tavares Bartos, de Afonso Arino de Melo Franco, de Teotônio Vilela, não existe mais. Hoje é uma casa de medíocres, de gente incompetente, despreparada, é uma casa de ociosos que não produz nada. Eu defendo até a unicameralidade. A unicameralidade. Eu sou a favor da unicameralidade, porque o Senado não era para ser o que é. O Senado era para ser uma Câmara revisora dos atos da Câmara dos Deputados. E não é. São duas câmaras que existem, a Câmara dos Deputados e o Senado, legislando cada uma à sua maneira. Mas esse é o pensamento do e brigando entre si. É evidente. Agora me diga uma coisa. Por que você enche a bola do Extra? O Extra já não é mais aquele Extra do Ricardo Rodrigues, o Extra que foi criado numa cooperativa para ser um combativo jornal de oposição. Hoje o Extra presta serviço a poderosos também e a corruptos. Você sabe disso? Não sei. Se eu soubesse, não escreveria no Extra. Não, escrever no Extra é um direito democrático. Eu acho que o Estado de Alagoas você estaria. Que o Extra está isento dessa imoralidade da nossa imprensa? O Estado de Alagoas não seria o que é hoje de indignação contra a corrupção se não houvesse o Extra. Porque os demais jornais são todos eles amestrados pelo poder. As notícias que o Extra publica, os outros não publicam. Já que o povo conhece o Extra como um jornal que diz aquilo que os outros não dizem. Mas o Extra vamos dizer, o Extra tem os seus limites e tem os seus objetivos. Não tem limites, mas o meu artigo que eu escrevo é 2 páginas. Não sai uma linha, eu digo o que eu quero, eu tenho que agradecer ao professor Fernando Araújo, que é decentíssimo. Mas você faz parte. Agora, se há um anúncio, você está falando de um anúncio que é publicado... Não, estou falando de anúncio, estou falando de opinião. Não, mas você, eu quero dizer, você faz não parte, essa corrupção que você fala hoje. Você faz parte... Talvez que eu saiba. Se eu soubesse, eu deixaria. Você faz parte de uma estratégia do Extra. Tem que ter o Mendonça Neto lá. Mas também tem o Mozart, tem o Lula, tem pessoas
que vive... Mozart e Lula são um só e não está mais lá. Mozart ele não está mais lá. Ah, não está mais lá. Não. Mas tem os seus interesses também. Mas acontece que não existe nível Você de faz dependência parte do total da marketing empresa. também do Mas Extra. acontece sim. O Extra sem Mendonça não seria o Extra. Mas eles por que gostariam a de Gazeta não faz marketing e não me contrata? Porque a Gazeta não é um jornal para ser combativo. Mas não o é. Extra, você acabou de dizer, é um jornal combativo. É. Se é um jornal combativo, é um jornal que serve o seu propósito de combater. Quem faz o bom combate hoje em Alagoas, na sua própria expressão, é o Extra. É o Extra que vai para as bancas e é consumido, esgota nas bancas, que o povo quer saber o que o Extra disse, porque se o Extra disser, ou é verdade ou está para ser. Tem esse também, né? Tem agora E aquele, falta fazer aquele. Aquele. Mas os seus Fazer o aquele. O outro sim. O outro sim. Mas o Mendonça quer dizer que deputado federal. Estadual. Estadual. Deputado estadual, quero o seu voto. Estadual. Pois é, eu sou do pessoal e fico muito satisfeito de saber que você e o Zé Costa estão. Nós nos nesse colocamos os intuito. dois como soldados do partido para trabalhar pelo partido e aceitando Agora, qualquer missão. Não vamos, qualquer missão. Não vamos Então depende entrar do pessoal. na coisa pequena do pessoal de achar que o Luiz Helena tem que sair candidato à presidência da República novamente. Eu acho que isso é uma grande armadilha É uma para discussão nós que o partido perdermos deve ter. o mandato da Heloísa nos poderes. Eu não acredito que ela seja candidata a presidente. Ou para deputada federal. Vou lhe explicar por quê. Eu não acredito que ela seja candidata a presidente. Mas porque tem os ela- medíocres dentro do pessoal que acham, que enche a bola. Mas o que ela pensa é o seguinte, é que ela foi candidata agora a vereadora e o povo de Maceió deu uma demonstração de amor, de amizade, de confiança no nome dela, Claro. que ela não pode decepcionar. De jeito E se nenhum. o Estado de Alagoas fosse uma Suíça, fosse um Estado feliz, realizado, com dinheiro, mas o Estado de Alagoas precisa de cada um dos seus filhos para trabalhar, para lutar, para reconstruir o Estado. E ela é uma das pessoas fundamentais Claro, que o Estado tem claro. para essa reconstrução. Ela hoje é a líder de oposição de Alagoas. É o nome mais forte que a oposição Verdade. possui. Então, a candidatura de Heloísa ao Senado, eu cheguei até a cogitar do governo, mas o aspecto que mais pesa nisso é que o retorno de Heloísa ao Senado daria a Alagoas do Senado e ao Brasil uma voz que seria incorruptível e que mudaria um pouco, eu creio, as decisões do Senado Federal, que tem sido tão infeliz ultimamente. Me diga uma coisa, Mendonça. Você não está achando a Heloísa morna demais dentro da Câmara, não? Começou ontem, rapaz, a legislatura começou em março. Eu vou Nós estamos no meio de março, não acabou de entrevistar nem- ela agora e eu fico curioso em saber. Você qual quer que é a todo dia convivência nela dela. tocando fogo em Não, Roma? como é que. Todo dia um incêndio? Mas- Se o todo dia um incêndio. Vamos falar de Mendonça Neto na Câmara dos Vereadores, São cumprindo o temperamentos, seu são mandato, temperamentos. cumprindo o seu mandato, sentado ao lado do Cabo Luiz Pedro, Galba Novaes. Eu acho, que essa Galpinha. Câmara, eu acho que essa Câmara Municipal de Maceió é constituída por 70% de analfabetos e corruptos. Eu acho isso. Esse é o E meu você meu- conviveria em paz? Não, em paz não, em guerra. Como é que guerra, Heloísa? A Heloísa Sei. se sentindo Eu bem? não vou às sessões Você da chegou a Câmara. conversar com ela? Não conversei sobre esse assunto não, mas eu acho que numa Câmara, como no Senado em que ela estava no Senado em que ela era combatida pelos renães, etc. da vida. Há esse contraditório. O contraditório na política é a política, é a democracia. Está lá o homem de bem, está lá a pessoa desonesta, e estão todos na tribuna defendendo os seus pontos de vista. A nação é que julga, o povo é que julga. Você não pode querer autoritariamente dizer, agora eu vou botar para fora daqui o Cabo Luiz Pedro, que ele é um bandido e ele tem que sair. Quem tem que fazer isso é a justiça. Se a justiça não faz, o erro é da justiça que não deixa lá. Que a justiça devia tê-lo condenado e afastado. Não fez isso, o próprio Tribunal Regional Eleitoral aceitou a candidatura dele, como aceitou a do prefeito de Almiro Gouveia, Lula Cabeleira. Então, quer dizer, a justiça é que tem que ir mais rápido. Aí nós podemos fazer uma crítica à justiça. A justiça é que tem que ser mais profunda, é que tem que ser menos comprometida e não permitir que essas pessoas se candidatem. A outra coisa, o enriquecimento ilícito de pessoas que não eram políticas, tornaram-se políticos, foram reeleitos agora com 80% de voto, como é o caso do Cícero Almeida, que está disputando fortuna para ver quem tem mais poder econômico com o Arnaldo Fontan, que diz que é a grande briga entre os dois para saber quem tem mais. Qual é a empregada que tem mais apartamentos E fazendas. Rapaz, e olha, aí eu quero saber de você o seguinte, como é que um homem desse nós estamos prestes a tê-lo como governador preste de atenção, Alagoas? preste atenção. Alagoas já fez muito nesses 2 ou 3 anos contra a corrupção.
Não dá para fazer tudo. O Cícero Almeida foi reeleito prefeito de Maceió por uma razão. Porque os ex-prefeitos anteriores foram de uma incompetência tão grande que a cidade, na sua inteligência de raciocínio, resolveu dizer, bom, com defeito ou sem defeito, este está calçando É aquele, ele rouba, mas faz. rouba, mas faz. Nós temos É que partir. o Ademar de Nós Barro. temos que partir. Voltamos à época do Ademar de Sim, Barro. mas é um processo, isso é um processo. Agora, na próxima, nós temos que colocar necessariamente alguém que faz, que não roube. Esse que é o processo. Agora, se você fosse Você eleger... sabe da empregada se que não fosse- quer devolver os apartamentos? Não. É bom, só coluna. A empregada ganhou 4 apartamentos, né? Laranja. E 2 laranjas e 2 fazendas, não querem devolver. Tá não é? certo, tá certo. Tá no nome dela. Nomes É doação. de amigos pessoais do prefeito hoje estão nos bares e nos restaurantes metendo cacete no Olha, eu prefeito, não vou à falando prefeitura, mal. não vejo o prefeito há uns 4 ou 5 anos, não gosto dele, não acho que ele seja uma pessoa produtiva para o Estado, ele é um medíocre, é um despreparado. Então, para mim, esse voto de Alagoas foi um voto como quem contrata um empregado eficiente, mas que a família inteira não gosta. Ninguém da família gosta, mas ele sabe limpar esgoto, por exemplo. Então vai limpar o esgoto. Essa é uma contratação desse tipo. Agora, o estadista, o grande homem que deve governar uma cidade, um Estado ou uma nação, esse terá que ser escolhido num processo. Alagoas estava e ainda está muito atrasada em relação ao resto do Brasil em matéria de concepção política. Ela está começando a descobrir os erros que cometeu ao longo do tempo, os votos errados que deu, e ela está começando a mudar. Nós não podemos querer fazer uma revolução em 24 horas. A revolução política e eleitoral dentro da democracia que nós queremos fazer, nem será feita em 2010, será em 2010, 2012, 2014. É um processo. Agora, neste processo, a Operação Taturana, o papel do Extra, que o Extra desempenhou, o papel de alguns juízes, de alguns desembargadores, foi fundamental para que Alagoas mostrasse para o Brasil que, embora aqui haja muitos ladrões, muita gente desonesta, também há os que querem reagir a isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava conversando com o Nelsinho e o Nelsinho estava revoltado e disse que vai se desfiliar ou vai deixar de comparecer às reuniões que ele tem no movimento. Qual foi o movimento? Movimento social de combate ao crime e à corrupção. E ontem eu falando para o Mendes de Barro, eu falei para ele assim, eu estive numa reunião dessa, mas não fui para a reunião, nós fomos fazer uma matéria lá para entrevistar alguns deputados que estavam lá, esses deputados de 200 votos, 250 votos, que deveriam ser entrevistados mesmo, porque é muito curioso. Claro. Né? Eu mesmo fico indignado e falo para eles, e eles sabem da minha indignação, de ser representado por uma pessoa que teve 300 votos, isso para mim é um absurdo. 24º suplente assumir um mandato de deputado, que é uma vergonha um negócio desse. Como ele não era o 24º suplente. Algum deles era. Não. Fizeram uma coligação de partidos, só colocaram candidatos com muito voto, pretensamente com muito voto. E eram 10 ou 12. Então, para poder apenas dar forma à convenção, para não parecer que são 10 ou 12, colocaram algumas pessoas humildes que estavam no seu redor, 4 ou 5 ou 6. Então, são 15 candidatos, mais ou menos. Então, eles são 4º suplente, 5º suplente, 6º suplente, não passa disso. Então, vamos voltar ao assunto. Aí, eu estava conversando com o Mendes e falei, Mendes, quando eu fui à reunião, eu vi na mesa, certo, entre o venerando, que é uma pessoa conhecida, combativo sindicalista, eu vi ao lado dele uma pessoa que é da minha amizade, que eu gosto, pessoa simpática, mas tem seus limites, como o Fernando CPI, e outros menos conhecidos e tão medíocres quanto o CPI. E não vi um Mendes de Barros, não vi um Tutinés, não vi um Mendonça Neto, não vi... Quem mais eu poderia citar? Diga o nome de bem aí. Zé Costa. Não, Zé Costa, eu falei Zé Costa, Jandelier, Luna. Vai, diga mais. Diga mais. Vou dizer nomes que você não conhece. Não, diga. Posso dizer a Vai você? conhecer, O nosso delegado Barenco, que é um homem de bem. Aí, que mais? Tem bastante. Vá. Não tem tanto. Não, mas não pode ter. Não pode ter um Estado. Fale mais. Um Estado. Fale mais. Não, mas eu não posso falar no nome dessas pessoas todas, porque veja bem. Por que nós somos tão restritos Quando a eu fui homens candidato assim, em 74, deputado estadual, a primeira vez, no dia da eleição, Divaldo Suragite disse a Zé Costa: esse rapaz não tem 2.000 votos, eu era um dois desconhecido. Fui o mais votado do Estado, o povo vai decidir isso. Vai aparecer um candidato, por exemplo, vou dar um exemplo de um rapaz chamado Rafael Kennedy, que é médico, ortopedista, excelente profissional,
e que eu convidei para ser candidato a deputado, no caso eu possa ter alguma influência no partido. Agora, há poucos dias, um médico que escreveu um artigo no Extra, um rapaz de muito valor, fez um artigo a respeito das candidaturas a deputado, que é uma oferta de emprego. Esse rapaz é médico, quer ser candidato a deputado estadual. Esse de lá desse município da Zona da Mata, que eu não quero dizer o nome, porque não me autorizou, quer ser candidato a estadual. Outro de Piranhas. Boca da Mata? Não, de um município da Zona da Mata. Então há os nomes que têm prestígio no interior, que têm voto no interior e que serão candidatos. Agora, os nomes conhecidos, os nomes que têm mais repercussão na opinião pública, realmente são o Ricardo Mota. Não tinha citado o Ricardo Mota, estou citando aqui agora o Ricardo Mota. Há nomes que podem ser candidatos e devem ser candidatos. Sapucaia não pode. O que é que o Ricardo Mota acha dessa ideia? Não quer, não aceita, porque diz Por quê? Não sei, deu-me livre dessa hora, deu essa resposta. Deu-me livre dessa hora, eu não acho que não. Deu-me dessa hora, esta é que é a hora, como o Churchill dizia, nós não nos renderemos nunca e lutaremos em todo canto, na praia, no mar, no ar. Luta no jornalismo, mas luta na política sabe qual é o também. problema do Ricardo Mota? Não sei. O problema dele é que ele não faz programa político ou de polícia. Se ele fosse um repórter. Mas o caso não é ser policial, eleito ou não, o caso é ter o seu se ele nome fizesse o nome para a população policial, poder votar. porque Mas é se ele quase fizesse um programa policial, não, na essência da polícia do crime, porque nós temos aí. O programa dele é a maioria quase o vereador, nós temos vereadores, deputados. Só falta a gente eleger agora o governador e Mas veja o bem, prefeito notícia também. agora Quer dizer, é programa todo mundo policial. serve Eles programa policial. estão ali a serviço dos donos da televisão, que querem justamente eleger essas pessoas de um nível secundário para desmoralizar a política. Por que é que não entrega um programa policial de alto nível a mim, a Zé Costa, ao próprio Ricardo? Porque essas pessoas teriam um prestígio que elas não querem que tenham. Elas querem que tenham prestígio, pessoas amestradas. O próprio Cícero Almeida é uma pessoa que ora é cativo de Geraldo Sampaio, ora é cativo de Benedito Lira, ora de João Lira. São pessoas que nasceram para ser cativas. Então essas pessoas é que têm esses programas policiais. Você não encontra num programa policial desse um homem de personalidade própria. Eles estão aí a serviço, chamam sempre de doutor. Você chama alguém de doutor, porque eles são subservientes. E é por isso que essas pessoas não estão nesses programas, que não serão programas de expor a miséria do mundo cão que há no Estado, mas serão programas de defesa da vida, Mas da até sociedade. hoje o nosso prefeito chama o João Lira de doutor João Lira. É porque é a subserviência, é o carneirismo dele, que nasceu para isso, não vai se libertar, pode ficar rico, ser dono de muitas fazendas, era sempre um João Agora, ninguém e a nesse Receita, e a aspecto. Receita Federal, como é que faz isso? A Receita Federal só age por denúncia. Se Você- não há denúncia, você faz, você prepara uma denúncia, ela entrega. Ela vai agir. Nossa, como é que, Claro. como é que sai de motorista para homem rico? Eu não acho que é essa. É roubando. E a Receita É Federal? roubando. Mas a Receita não acompanha a mutação patrimonial. Você coloca uma fazenda em nome da sua irmã, do seu tio, do seu cunhado e de outra pessoa qualquer como doação, a Receita não vai examinar isso. Porque a Receita, infelizmente, o que ela quer hoje é o seguinte, o dela. Ela quer os 27% dela. Se pagar, a própria Assembleia foi descoberta não porque era gente que não estava pagando a Receita Federal. Eu questionei isso ao doutor Lula. Era cheque, o chequinho não era pago. Os deputados não pagavam a verba de gabinetes e eles resolveram cobrar a verba de gabinetes. Então, resultado, a Receita só se preocupa em receber o dinheiro. Esse é o objetivo dela. Até porque os funcionários dela ganham comissão em cima da arrecadação. E aquele deputado que estava reclamando do Antônio Albuquerque, dizendo que dinheiro de corrupção não se desconta em INSS, nem paga imposto Fraude de tem renda. composição moral que chegou Mas à é um Assembleia. absurdo o negócio disso. É, mas acontece que o povo está olhando isso. Por exemplo, lá mesmo, em Rio Lago, você está falando do Gilberto Gonçalves, lá em Rio Lago ele se candidatou na primeira eleição. Foi ganhar o Toninho, que era o vereador. Ô Mendonça, tem um contraparente meu que foi candidato a vereador e hoje é suplente. E ele diz abertamente que se arrepende porque procurou fazer a coisa certa. E eu acompanhei, no dia da eleição mesmo, tinha 3 carros, que eram o meu e mais 2, ajudando ele. E ele teve uma boa votação, parece que é o terceiro suplente. Mas ele disse que se arrepende, porque ele disse que nunca viu tanta corrupção. Se arrepende de quê? De não ter feito. Porque ele disse que nunca, Eu não conheço nunca seu fez parente. tanta corrupção como essa campanha. Então o que eu questionei ao doutor Luna é que eu achava, o sentimento que eu tenho é que existe um grande grupo aqui em Alagoas enxergando a Polícia Federal como guarda municipal. Eles não respeitam nada. Houve operação isso, operação aquilo. Eles continuam fazendo igual ou pior. Não é bem. Com certeza. Mas se você que olha para a Assembleia e você vê alguns anos, um ano e pouco atrás, o Antônio Albuquerque mandando no Estado, mandando no governador,
O João Galvão chegando na janela desafiando o tal Mas o movimento governador contra a continua corrupção. mantendo o duodécimo. É errado, mas agora Mas, aqueles Mendonça, políticos que estavam lá, não foram poucos, 15, 10 continuam afastados. Aquelas Mas pessoas por que, principais o que estavam ali, governador continua porque é mantendo... cúmplice, porque é cúmplice. E aonde está indo esse Porque dinheiro está do numa duodécimo? operação, está envolvido numa operação também, que é a Operação Navalha, e deveria ter sido afastado. Mas como é que você quer que uma Assembleia corrupta dessa parte do Mas, governador? Mendonça, como é que um governador tem um secretário, o seu secretário, indiciado pela Eu já Polícia disse isso Federal? várias vezes na minha coluna, várias vezes escrevi isso. É porque ele é da mesma iguala. São farinha no mesmo saco, eles se atraem. Renan com o Theo Vilela, com o Ronaldo Lessa, esse povo todo se atrai, porque é o povo que se aproveitou do saque permanente, continuado, que foi feito Mas com eu vi uma Estado. entrevista do Ronaldo Lessa, inclusive eu estou atrás dele para ver se falo com o Ronaldo Lessa. Eu vi uma entrevista do Ronaldo Lessa no canal 2 da TV Maceió, e é impressionante. Os depoimentos, a opinião dele, o que ele fala é de uma cara de pau, como eu estou assim pasmo em ver como uma pessoa trata um povo que ali deve ter alguma audiência. Eu estava vendo o programa com aquela disfarçatez, É com a aquela natureza mentira, dele, né? e achando que pode mentir descaradamente e Olha, acusando outros Olha, ele que pode são mentir parceiros agora. dele. Ele já foi julgado nessa eleição, perdeu a cadeira de senador, vai perder todo na próxima eleição. Porque Ronaldo Lessa é mais uma fraude, endividou o Estado, distribuiu dinheiro com amigos, fez do Estado uma companhia dos amigos da entourage dele, da Cátia Bora. É uma pessoa liquidada no Estado. Divaldo Silvagem sumiu. Esse Vai coitado, aparecer. é um homem que foi honesto, que nunca tirou nada para ele do Estado, mas cometeu grave erro. Qual foi o maior erro dele? Foi renunciar ao governo do Estado. Se ele atrasou o pagamento da folha, ele tinha que dar um jeito de prestar satisfação e arrumar dinheiro em algum lugar. E não sair corrido como saiu do palácio, eu já disse isso a ele. Você teve medo físico, porque os deputados ligados da Assembleia disseram, com o povo na porta lá armado, ou você renuncia, ou sai, ou esse povo mata a gente. Deputado, geralmente, como é medroso, quase tudo é covarde, fizeram renunciar, e ele também, por sua vez. Porque se fosse um Costa Rego, fosse um Silvestre, fosse um Muniz, não teria renunciado. Ele renunciou. Ô Mendonça, por que fraco. tanto tempo afastado da política? Eu perdi a eleição de 2002, na de 2006 não disputei, estava pensando até em Por que não não disputar disputou? mais. Não disputei porque o quadro naquele momento era de domínio completo da corrupção. O que é que me anima neste momento? É que a corrupção recebeu um impacto como nunca tinha recebido antes do Estado. Há um novo Estado de Alagoas, não é o mesmo Eu de estou 2002. entusiasmado com o seu otimismo. É claro, eu estou otimista. Eu acho que o povo alagoano está profundamente Você está revoltado. acreditando Não neste apenas- povo? Estou acreditando. Uma parcela expressiva do povo está indignada porque nunca imaginou que o alcance dos deputados e outros políticos fosse tão grande quanto é. Só uma questão política agora, eu acho que quanto tempo já tem? A questão é a seguinte. Ele até desligado. Isso é uma. Não desligou, não. 1 e 12. É? 1 e 12. 1 hora e 12 minutos. Vamos saber o seguinte. Agora a favela Mundaú tocaram fogo. Dizem que foi um incêndio criminoso. O político, hoje, o prefeito, o governador, o prefeito, os deputados, os vereadores, qual seria a posição mais lógica de resolver o problema daqueles desabrigados hoje? Mantê-los na beira da lagoa e deixá-los construir novamente os barracos? Olha, o Ou Estado- tomar uma decisão definitiva de urbanizar, como o Fernando Collor fez, e fez bem feito, que aquele foi um trabalho bem feito aqui da Orla Lagunar, que ele deixou ali, criando a Virgem dos Pobres, né? Aquela volta daqueles barracos ali foi uma coisa inexplicável, de uma ineficiência, de uma falta de polícia, de poder político, que eu nunca vi em lugar nenhum. E agora tocaram fogo e vão deixar o povo reconstruir ou vão tirar aquele povo dali e colocar em casa? Olha. Qual seria a posição hoje do prefeito? Eu acho que é pertinente ao prefeito isso, né? O prefeito não é o governo do Estado. O governo do Estado. Coisas Qual associadas. seria a providência a ser tomada Olha. para esses 90 desabrigados que estão lá agora, que provavelmente já devem estar construindo novos O barracos? vandalismo é típico de um Estado sem autoridade. O maior mal do Estado de Alagoas não é nem a corrupção, é a falta de autoridade.
Antigamente, quando se dizia o governador tomou conhecimento, ou o prefeito tomou conhecimento, a terra tremia. Porque sabia que viria a ação do Estado, do município, muito dura em cima daquelas pessoas. Hoje não se respeita mais o político passou atestado de falta de respeito. Ninguém respeita. O nome deputado, antigamente, era o nome que era dito com respeito, com peso, que era um deputado federal, senador da República. Hoje, as pessoas... Eu quero ter uma carteira cheia. Eu quero dizer como mais ou menos um militar. Militares da ditadura militar, você falar num general, é difícil encontrar um general na rua. Você não encontra general, ainda mais fardado. Depois da ditadura, da tortura, dos crimes que praticaram contra o Brasil, hoje eles têm vergonha até de andar de farda. Você dificilmente vê um militar de farda em qualquer parte do Brasil, porque eles desmoralizaram as Forças Armadas. Então estão desmoralizadas as Forças Armadas, que não têm autoridade moral para nada. A classe política não tem autoridade para nada. O povo, então, o que é que faz? O povo faz o MST, o povo toca fogo, o povo mata pessoas, o povo faz refém, sequestram um padre, como sequestraram o Henrique Soares. Visivelmente é um crime político. É um crime político. Por quê? Porque ele tinha acabado de sair de Cururipe, onde ele denunciou a violência do município. Vende automóvel, é perseguido. Não toma o carro, deixa o carro lá. Não batem na pessoa que está ao lado dele, só batem nele, batem violentamente. São pessoas bem vestidas e falando um português bom, evidentemente que não eram marginais de ponta de rua. O que era aquele? Era um recado para ele não voltar mais a Cururipe e não fazer mais uma homilia, um sermão daquele. O que é isso? Falta de autoridade do Estado. Eu estou cobrando do Barenco agora no artigo de amanhã no Extra, isso, que volte a denunciar os inquéritos em Cururipe e em outros municípios, que ele disse que ia levar ao fim e colocar essas pessoas na cadeia, que até agora, dos 4 meses para cá, ficou em silêncio, depois da questão que houve com Cícero Ferro anterior, em que foram presos. Então é necessário que haja autoridade. É evidente que a política habitacional, agora mesmo o Lula faz uma política demagógica. 1 milhão de casos, quando não tem prazo. Ora, não tem prazo, pode ser para daqui a 100 anos. Claro. Isso é uma brincadeira, isso é fazer pouco caso da inteligência das pessoas. É claro que essas pessoas não deviam reconstruir locais de risco, em locais em que não haja salubridade para a pessoa viver. Mas isso depende da autoridade do prefeito que haja 90% do tempo com demagogia. 90% do tempo com demagogia, porque tem medo de tomar uma atitude que não seja demagógica e a população ficar contra. Mendonça, você tem certeza que você acredita em Alagoas? Porque aqui se aprendeu a roubar de um jeito, que se rouba, tá? As pessoas não têm mais o que roubar, vão roubar bueiro tampa de bueiro, lápide de catacumbas, fios de poste, porque aqui só se aprendeu, parece que as pessoas aprenderam essa prática de roubar. E eu não sei a que fim. Olha, Nelson, se eu fosse governador do Estado, ou se eu for, não é uma coisa, é improvável, não é impossível, acabava completamente isso. Porque a autoridade do governante é que tem que ser estabelecida. Costa Rego, repito aqui, foi um exemplo Silvestre Pérez de autoridade, o próprio Luiz Cavalcante foi um exemplo de autoridade também. Luiz Cavalcante andava desarmado de noite a pé no meio da rua e ninguém nunca o assaltou, nem o matou, nem ele tinha medo, como esse ano em Pajeiro, com a Pajeiro que é, como é que se diz, blindada, porque as pessoas têm medo do povo, têm medo da autoridade. Se houver autoridade no Estado, todos esses problemas são resolvíveis, porque a simples presença do chefe do poder político, do governador, do prefeito, numa situação de risco, faz com que as pessoas respeitem aquela presença. Quando não há mais esse respeito, nem por igreja, nem por exército, nem por classe política, é evidente que a desordem está instalada. Para combater essa desordem, só há uma solução: autoridade. E esta autoridade é o povo quem vai dar em 2010, elegendo homens de autoridade, de respeito, capazes para representar e para governar, que é a única saída que o povo de Alagoas tem. Nossa, foi um prazer, viu? Foi muito bom. Aqui é só quantas horas? 1h18. 1h18 de entrevista, desculpa ocupar tanto o seu tempo. Varamos a noite aqui. Foi um prazer imenso e você sabe que o Cafofo está à sua disposição. E na sua coluna pode citar cafofinoticia.com para as pessoas assistirem a sua entrevista. Com certeza vão gostar. Agradeço ao Geraldo, agradeço ao Nelson e aos senhores telespectadores. Legal. Um abraço para todos.